Fala pessoal, sou Gilmar Monteiro, sejam bem-vindos a mais um Café com a Boa. Hoje estamos aqui com o André Bartolomei, sócio e CFO da Boa Vista Investimentos, o nosso escritório aqui. Então, portanto, meu sócio, obrigado aí por ter vindo, tá? André, seja bem-vindo aqui ao podcast do escritório, é a primeira vez que você participa aqui. O podcast ele tem a missão de levar a nossa informação para o nosso cliente, para o mercado, falar um pouquinho de mercado, de produto, trazer empresa, trazer gente de mercado e, conheço de perto aqui a sua história, é um cara importante aí dentro do mercado, tem uma longa trajetória, ajudou a gente aqui a fundar o escritório junto do BTG. E é um prazer te receber aqui no Café com a Boa, que é o nome do nosso podcast. Seja bem-vindo. Olá a todos. Obrigado, Gilmar. Que bom poder participar com a gente e falar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história junto à Boa Vista, junto ao BTG Pactual. E assim, tenho certeza que esse bate-papo vai ser bem legal. Será um prazer e uma alegria muito grande compartilhar um pouco da minha história, um pouco da nossa vida com todos. Legal. Então já vou começar quebrando o gelo aqui e tirando uma coisa que é essa formalidade toda. Não é Gilmar, não é André, é Gigi e é Kaká. Então já vamos parando com isso daí, então já podemos se tratar assim. Então nada de Gigi, nada de Gilmar, nada de André por aqui. Então o André, o apelido dele aqui dentro do escritório é Kaká, o meu é Gigi, o pessoal chama a gente assim. Então vamos tocar do jeito que a gente faz aqui, porque essa é a ideia, levar o que acontece dentro da Boa Vista para o nosso público lá fora, tá? Bom, eu te conheço ali desde 2013, 2014, né? Conta um pouquinho dessa trajetória sua até a gente chegar aqui na Boa Vista. Olha, para contar essa história eu preciso dar um passinho atrás. Como eu vim do interior de São Paulo, de Espírito Santo do Pinhal, isso há quase 17 anos atrás, vim numa jornada e numa tentativa de vencer na vida, como o sonho da cidade grande, né? Da cidade de São Paulo, onde tudo acontece. Eu, por força do destino, vim parar aqui em São Paulo. E entrei numa corretora, na época a corretora Spinelli, e na luta diária, não só pela cidade, mas como na carreira profissional, os desafios foram sendo alcançados, atingidos. Tivemos uma proposta de mudar de corretora, na qual aí nós nos conhecemos, que foi na Valpires. Na Valpires, isso. E lá nós tivemos a oportunidade de se conhecer, fazer uma parceria, e a parceria de sucesso se iniciou. Aí também, com a força do destino, nós precisamos sair da Valpires, fomos para a Elite e na Elite tudo começou. Ou melhor, a gente deu um passinho atrás, ao longo do tempo lá na Valpires, você estava observando o mercado, o que estava acontecendo fora da corretora e você tinha visto que o BTG estava vindo forte. E ao ele vir forte, você falou, cara, essa aqui é uma oportunidade para a gente estar com o nosso escritório dentro do BTG. E ali tudo começou. As vontades, os medos, os desejos. E eu confesso que eu tinha muito receio de vir, porque tinha passado uma trajetória em algumas casas. O processo de transição no nosso mercado ele é sempre muito doloroso, né? Porque por mais que a gente tenha um relacionamento com o cliente, o cadastro do cliente está sempre dentro da corretora. Então, você não tem como simplesmente trocar de casa e pegar teus clientes e levar embora, né? Tem que fazer todo um processo de abertura de conta, de transferência de custódia, né? Então, e é meio tumultuado isso daí mesmo, né? Exatamente. E aí os desafios, eles se apresentaram. E com isso também a taxa de sucesso era uma coisa certa que viria na mesma proporção. E entre um café e outro, nós conseguimos captar alguns clientes, nós conseguimos fazer alguns movimentos que nos favoreceu e nos trouxe para o BTG Pactual. Em setembro de 2019, agosto, setembro, nós assinamos o contrato com o BTG Pactual. E ali o que era sonho começou-se a tornar realidade. E a nossa trajetória de sucesso na parceria
ali começou e foi fundamental todo esse processo nas casas anteriores, do nosso desafio de entrar no BTG que estava em ascensão e nós pudemos surfar essa ascensão junto ao BTG e que nos trouxe aqui hoje um escritório caminhando para 5 anos, um pouco mais de 5 bi de custódia, pouco mais de 6 mil clientes já no escritório. Já passou de 6 mil, né? Passou de 6 mil. Passou de 6 mil clientes. Então, assim, de uma forma bem prática e resumida, essa foi a jornada até aqui. E hoje, André, hoje a gente tem aqui a Boa Vista, quantos assessores a gente tem aqui atuando com a gente, conta um pouquinho para o nosso público da nossa estrutura, o que a gente oferece para o nosso cliente aqui hoje na Boa Vista. Agora ele me chamou de André, eu até fiquei na dúvida se era eu. É verdade. O Cacá e o André, mas que legal. Hoje, como eu disse, a gente caminhando para 5 anos de escritório, mais de 5 bi de custódia, mais de 6 mil clientes que se tornaram, muito deles, amigos, a gente tem uma estrutura para atender os clientes de 28 pessoas como um todo, sendo 18 assessores, o restante back-office, TI, financeiro. Mesa de operação. Esses 18 contempla a nossa presença ativa e forte. Nós temos o time de assessores no qual eles são segregados em células, em duplas, para melhor atender os clientes. Então eles têm um grupo de clientes debaixo do guarda-chuva de cada assessor, e a gente acaba trabalhando como um time no qual todo mundo fala com todo mundo, na qual as ideias são trocadas, as estratégias são planejadas, são elaboradas, há uma discussão sobre os investimentos, sobre o que fazer, o que não, tudo posto na mesa, porque a gente senta, quando a gente senta na sala da assessoria de investimento, há perfis de clientes diferentes, há perfis diferentes de assessores, e a troca de informação entre eles, elas enriquecem o nosso dia a dia. Então é um insight que a gente pega de um, pega de outro, a gente senta, estuda, mostra, tudo isso para levar para o nosso cliente que, como eu disse, muitos deles deixaram de ser clientes, passaram a ser amigos. Não só deixaram de ser clientes, como deixaram de ser amigos, mas também se tornaram sócios, né? Dada a filosofia de investimento que a gente emprega nas nossas carteiras. Então, muitas vezes o cliente tem uma posição em ação e a gente tem aqui na física a mesma posição, então a gente acaba se tornando sócio desse cliente ali, o que muito da filosofia de investimento que a gente leva, né? Não só ter clientes, não só ter esse cara aqui para a gente atender ele, mas ser parceiro desse cara, né? E trabalhar essa construção de patrimônio e relacionamento a longo prazo. Acho que essa é a nossa missão como um todo, né? Então, sempre foi um projeto muito bem estabelecido entre nós aqui. A gente trabalha muito para que essa jornada do nosso cliente ela aconteça de uma maneira muito fluida, né? Mas é claro, hoje a gente tem alguns desafios. Você, enquanto CFO da Boa Vista, quais são os desafios que você enxerga no nosso mercado e para o escritório e para os nossos clientes? Até é bom você tocar nesse assunto de estratégia, filosofia e a nossa estrutura, se assim posso dizer, que se a gente olhar o escritório Boa Vista Investimentos, além dos assessores, do time como um todo por trás, um time de back-office e tudo mais que tem por trás da Boa Vista Investimentos, a gente tem uma filosofia muito forte de investimento, na qual a gente olha os nossos assessores, os nossos clientes que se tornaram amigos e sócios, a gente leva isso para o nosso dia a dia de investimentos, de alocação de recursos. Porque quando a gente olha a alocação de recursos, a gente olha com a estratégia do quê? Ser parceiro da empresa, ser sócio da empresa, ser dono da empresa, compartilhar na alegria ou não dos resultados da empresa. A gente estuda a empresa, vai a fundo. Existe um porquê de investir o dinheiro naquela empresa. E a gente traz isso para a realidade. Então, assim, se a gente oferece para os nossos clientes ou mostra para o cliente por que comprar uma empresa A ou uma empresa B,
é porque nós também estamos comprando. Nós também acreditamos na estratégia, na filosofia dos dividendos. A gente olha no amanhã na empresa. A gente olha aquela rentabilidade mensal, bimestral, trimestral e assim por diante. A gente olha a estratégia a longo prazo. O momento do escritório, assim, ele é um momento muito bom, ele é um momento muito propício para os próximos 5 anos. Como a gente olha um horizonte de médio e longo prazo, então eu já posso ser ousado em falar, em nome da Boa Vista, o longo prazo, para daqui 5 anos. Por quê? Porque nós temos um time técnico muito forte, muito bem preparado, nós temos clientes muito preparados, muito parceiros nossos, a gente tem uma estratégia muito enraizada. Isso que você falou é importante, né? De o cliente ser um cliente preparado, porque como a gente tem uma atuação, e a nossa atuação, o nosso forte aqui, ele é renda variável, o nosso cliente ele precisa ter uma casca mais grossa ali para tolerar volatilidade e tudo mais. É só um parêntese para que o público entenda o que é um cliente preparado, né? Então, esse cara que, entendeu a filosofia de investimento do escritório, comprou essa ideia, sabe que a gente não está operando para ganhar dinheiro daqui a 2 dias, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. A gente está operando para ganhar dinheiro no longo prazo e, principalmente, não é dinheiro com a volatilidade do mercado, mas sim com o resultado das empresas, com os dividendos, como você bem disse. Até olhando no âmbito do cliente preparado, que querendo ou não, a parte mais difícil de se trabalhar com o dinheiro do cliente é quando a gente aloca no mercado de volatilidade, no mercado de renda variável. E geralmente esses clientes que têm dinheiro espalhado, vamos dizer assim, ele deixa uma parcela com a gente para aplicar em renda variável, mas a gente também sabe que tem uma outra parcela em renda fixa, em fundo, em algum outro lugar. Então, nós passamos a confiança para o cliente, que a parte mais difícil dos investimentos a gente consegue trabalhar e a gente busca essa outra parcela. Por quê? Porque a rentabilidade, não estou falando da segurança, sim, da rentabilidade da renda fixa, a gente traz para dentro da renda variável, através dos dividendos. É claro que a renda variável ela tem a sua volatilidade, mas uma vez que a gente entende a filosofia passada pelo escritório, a gente consegue mostrar para ele o quanto é bom essa volatilidade e o quanto é bom ganhar e viver de dividendos. Mas voltando para a sua pergunta do momento do escritório, da Boa Vista Investimentos, a gente tem uma ambição muito grande. Você, assim como eu, sabe que nos próximos 5 anos a gente tem como meta alcançar os 10 bi. Sim. Então, assim... É um desafio, né? E é um desafio. Então, para a gente alcançar esses 10 bi de custódia, nós precisamos aumentar a nossa base de clientes, o nosso time técnico, a nossa estrutura, a gente precisa se expandir e nós estamos nos preparando para isso. Nós estamos dando um passo para buscar esses 10 bi de custódia ou buscar crescer cada vez mais. Porque aquele sonho de 5 anos atrás, ele não ficou lá uma vez que nós montamos o escritório. Muito pelo contrário, ele cresceu junto com o escritório. A gente tem uma responsabilidade muito grande, assim como os nossos desafios também são grandes. Por quê? Hoje, neste mercado, ele exige um profissional sério, um profissional comprometido, um profissional que quer atender bem o seu cliente, um profissional que quer arregaçar as mangas e buscar o melhor para o cliente e não para si próprio. Então a gente se desafia em buscar esses profissionais e quando a gente alcança esses profissionais, a gente desafia ele em ser o melhor e com isso a gente faz o quê? Investimentos. A gente investe em marketing, a gente investe em vídeos, em lives, em podcast, em mídias. A gente... Ele é o homem do dinheiro, viu? É com ele que paga as contas. Exatamente. Então, por isso que eu posso falar com propriedade. Então, a gente busca em capacitação técnica, sim. A gente busca investir em espaço. Então, assim, se eu for falar do que a gente tem por vir, a gente vai ficar horas e horas aqui conversando. Mas o que eu posso dizer
se preparem, porque vai vir muita coisa boa por aí. Faz parte do nosso processo de expansão, né? Novas contratações, atração de talentos, programa de partnership que deve ser implementado no escritório, tornando as pessoas que já estão aqui sócias e mandatárias dentro da nossa empresa. Esse já é um processo muito bem discutido aqui no handicap do escritório, e esses são os nossos próximos passos, né? O mercado em si, ele apresenta alguns desafios. Hoje, para você, os maiores desafios do nosso mercado, a gente tem visto de tudo aí, de inteligência artificial, escritórios nichados, novos players surgindo. Antes a gente teve ali esse momento do BTG entrando no mercado, fazendo uma disputa com a XP, e eu acho que nós fomos felizes ali em fazer uma opção pelo BTG, que era quem estava mais disposto ali naquele momento. Agora a XP também está se movimentando um pouco mais dentro dessa briga com o próprio banco, e a gente vê também outros players entrando nesse cenário e grandes escritórios atuando como consolidador. Como você enxerga a Boa Vista nesse cenário, que é um cenário cada vez mais competitivo e desafiador, e um escritório como o nosso, que é um escritório de nicho e com uma filosofia muito clara? Olha, é uma pergunta que é um questionamento que a gente se faz diariamente, eu me faço diariamente. Tem muita coisa vindo, tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa boa aí, igual, por exemplo, a inteligência artificial. Acho que ela vai ser muito boa até a página 2. Então é um negócio que a gente precisa ser muito bem entendido e compreendido, precisa ser muito bem implantado, muito bem preparado, precisa levar a mensagem que a inteligência artificial está vindo para somar, para auxiliar e ajudar o humano que está por trás. Eu acredito assim que num curto prazo, a gente vai ter os desafios, até mesmo porque são uma coisa nova, de implantação, aceitação. Pô, estou falando com um robô ou não, estou falando com uma máquina ou não, com quem que eu estou falando afinal. Sim. Então, assim, são coisas que precisam acontecer para ter uma maior fluidez. Os desafios do mercado, a gente tem vários, né? Não só entre brigas entre instituições, como a gente tem os grandes bancos, os principais bancos do país querendo entrar na briga, no nosso mercado. Então, assim, e por um outro lado, eu vou ser bem sincero, eu acho incomoda? Não, eu acho que é tudo muito saudável. Ganha-se o cliente, ou conquista-se o cliente, ou mantenha-se o cliente, fideliza o cliente, aquele que leva transparência, responsabilidade para o cliente, aquele que leva seriedade, aquele que olha e quer fazer o melhor para o cliente. Então, assim, eu defendo essa tese. Se eu atendo bem o meu cliente, não tem por que ele ir embora. Entrega o resultado. Se eu entrego o resultado, se eu mostro para ele o nível de profissional que eu sou, pode vir qualquer um que eu não me preocupa. Quais são os desafios hoje que eu vejo? Não a concorrência em si. É claro que ela pode mexer. Ela vai me mexer pro lado bom, ela vai me fazer a ficar algumas noites sem dormir, pensando no escritório, estratégias para vir implementar e fazer acontecer no escritório. Vai ser uma provocação saudável. Trazer mais ferramentas, trazer mais produto, trazer mais profissional. Capacitar o time, sabe? Então, assim, vamos investir, vamos para a briga junto. Então, assim, e outra, se a gente quer vencer, a gente vai ter mais valor brigando de gente grande. Então vamos junto. Assim, eu assim como você, a gente tem mais de 15 anos de experiência de mercado, nós já passamos por muita coisa nesse mercado, por muita coisa nessa história. Então, vamos embora para 5 anos, nós temos uma meta ousada, nós somos ousados, nós vamos alcançar, porque já tem dado como certo, nós vamos buscar esses 10 bi de custódia e essa concorrência ela vai vir para não deixar a gente cair na zona de conforto. Agora, sobre desafios, o que pode me preocupar um pouco é a gente viver num país que o ontem é incerto, o passado é incerto. Então isso assim parece um negócio de coisa de louco, né? Então a concorrência me preocupa? Não. Ela me provoca. Mas o que me preocupa é a instabilidade do país que eu vivo. E isso é na política, isso
economia, isso, judiciário, em tudo. Em todas as instâncias me preocupa. Por quê? Porque o passado ele é incerto. Então, o que vai vir amanhã? O que temos para amanhã? Isso é um ponto que me preocupa. Eu acho que esse é um ponto, assim, em comum que a gente tem com quase todos os empreendedores, né? A gente tem muito cliente empresário de todos os níveis, né? Desde o grande empresário até o pequeno empresário, e esse é o discurso comum. Né, para o cara que empreende, é muito difícil ele enxergar essa segurança, né, essa segurança jurídica, esse cenário, um cenário muito favorável para os negócios, quando a gente olha para instabilidade política, instabilidade jurídica, são fatores que trazem essa incerteza para os nossos negócios, e é como você disse, a concorrência, ela me provoca, faz eu me mexer, faz eu evoluir, faz eu crescer, né? Agora, esse processo de instabilidade, ele tem outras nuances que não é tão fácil assim a gente se blindar. De fato, eu compartilho da mesma preocupação com você, porque não é o cenário mais fácil do mundo. Tá, né? Em termos de mercado, André, hoje a gente tem aí mais de 15 anos, estamos acostumados a ver a bolsa subir, a bolsa cair. Esses processos que a gente está implementando, em breve deve vir aí uma mesa de renda fixa, fundos e assim por diante, uma mesa maior, né? Apesar da gente já contar com toda a robustez do Banco BTG Pactual por trás da Boa Vista, a gente tem esse background auxiliando a gente nessas operações que não é tanto o nosso core aqui. Esses próximos passos de mesa de operação, de outros produtos, qual o impacto que ele vai ter na vida dos nossos clientes? Olha, o impacto é o melhor possível, porque assim, por mais que a gente tenha... O cara vai ter que tirar o dinheiro do Itaú e trazer para o... Exatamente, é isso aí. O que eu vejo assim, a gente tem o cliente, ele quer ser bem atendido em todas as frentes. Sim. E hoje, por mais que a gente tenha um know-how muito grande, e nós dois, se assim posso dizer, a gente tem um domínio muito grande em todas as frentes, renda variável, renda fixa, fundo e etc., nós temos alguns assessores que ele é muito bom em renda variável, mas ele não é tão bom assim em renda fixa. Não é que ele seja ruim, ele é bom também, mas ele é muito melhor na renda variável. Hoje, o que acontece? Os clientes, eles olham para a Boa Vista Investimento como um escritório com expertise em renda variável. Então, assim, nós somos o melhor escritório de renda variável. Olha, posso ser ousado em dizer, o melhor escritório de renda variável do país. Não tenho dúvida. Mas, assim, os nossos clientes, eles também nos veem assim. Só que, e a renda fixa do cliente? Está onde? E o dinheiro que está no CDB? E o dinheiro que está na poupança do cliente? Aonde está? Então, assim, dentro dos movimentos que a Boa Vista Investimentos está fazendo, buscar esses profissionais, trazer esses profissionais. Assim como a gente já tem hoje mesa de câmbio, na qual a gente já tem um especialista de câmbio, nós temos um especialista de seguro e previdência. A gente também vai estar buscando e está em vias de trazer de renda fixa com expertise, na qual ele vai poder atender o seu cliente tão bem quanto a gente atende na renda variável. É para substituir o dinheiro que está na renda variável para a renda fixa? Não, não é isso. Mas é para buscar aquele dinheiro que está fora da renda fixa no Itaú, no Bradesco da vida e trazer para o BTG. E vale reforçar aqui que o dinheiro no BTG ou através do BTG é tão ou mais seguro do que um Bradesco ou Itaú da vida. Por que eu falo isso? Tá puxando a sardinha para o nosso lado, não. Muito pelo contrário. O BTG ele é um banco tão grande e sólido quanto um Bradesco da vida. Inclusive passou o Bradesco em valor de mercado. Exatamente. Então, assim, e hoje, como o mundo é digital, como tudo hoje é através de um celular, de um computador, nós não precisamos de uma agência física para mostrar que o banco é sólido. O que é uma agência física? É a comodidade de eu sair daqui na agência e falar com o gerente pessoalmente. Só isso. No mais... Mas eu acho que tem um puta risco nesse relacionamento com o gerente, porque esse é um cara que tem umas metas para bater ali e vai acabar
colocando em você um título de capitalização que você não queria, um seguro que não é o mais adequado para você naquele momento da sua vida, né? Então esse cara ele tem um viés ali que no middle market de cliente talvez não seja o mais interessante, né? Exatamente. Não é falando mal do gerente, mas é verdade. Mas exatamente. E eu posso ser ousado em dizer que se a gente olhar hoje, o momento de hoje, tá? O dia de hoje, a mesma comunicação que a gente tem com o gerente físico, olhando de frente a frente, a gente tem por telefone hoje. Por quê? Porque os nossos assessores, hoje, ele faz a figura de um gerente. Então hoje você tem o telefone, você tem o WhatsApp, você tem o e-mail, você sabe onde que é o escritório, você sabe onde ele fica. Então, ou seja, você tem acesso a ele fácil, você Sim. tem acesso ao nosso escritório, vocês têm acesso a gente hoje. Então assim, o que a gente não faz é pegar uma maleta de dinheiro e depositar. Porém, no BTG existe uma forma de se depositar dinheiro também. Ou seja, então a gente não fica nada a desejar de um banco que tem a agência. Sim. Entendeu? Mesmo porque se alguém quiser vir tomar um café com a gente aqui, as portas estão abertas. Pode vir, a gente toma um café gostoso, conversa, fala de investimentos, conta história e assim por diante. É o que a gente já faz hoje, inclusive. Sim. Olhando para o lado da Boa Vista, institucionalmente falando, não só a Boa Vista, ela tem muito a ganhar em busca desses 10 bi, como os nossos clientes também têm muito a ganhar juntando e fazendo um trabalho a 4 mãos. Por quê? Porque a gente só vai conseguir alcançar esses objetivos uma vez que o cliente ele é bem atendido. Ele sendo bem atendido, ele fica na casa e ele indica as pessoas que ele gosta para casa. Então, a gente pode até se perguntar, quantas vezes eu indiquei um amigo, um parente, para abrir conta no banco A ou B? Aqui no BTG ele é diferente. Aqui, muitos dos nossos clientes vieram por indicação. Isso mesmo. Vieram por indicação. Inclusive, a nossa maior força de captação hoje, ela é a indicação. É o cliente que ele é bem atendido por nós, indica um amigo, indica um parente, indica um conhecido do trabalho, indica um sócio, indica a empresa na qual ele trabalha. E a gente vai crescendo com isso. E é engraçado, né? Porque como a gente atua no mercado de renda variável, esse é o mercado mais sensível, né? Então a gente está muito exposto à volatilidade de mercado. Então se a bolsa cair 10, 15, 20, 30%, o que se imagina lá fora é que a Boa Vista vai muito mal, quando é o inverso que é verdadeiro, né? É justamente quando o mercado vai mal que a gente vai bem, porque por conta de uma filosofia de investimento muito sólida, que busca esse relacionamento de longo prazo, não só com o cliente, mas com as empresas que a gente investe, com o mercado que a gente atua, tem uma filosofia de investimento que busca comprar ativos de perenidade, e a gente não está em busca do retorno pela volatilidade, mas sim do retorno pelos resultados da empresa. O cliente ele compreende muito melhor a nossa filosofia de investimento e ele dorme muito mais tranquilo com a posição dele, mesmo que essa posição esteja caindo, né? Então eu vou trazer aqui da memória que quando a gente abriu o escritório no final de 2019, a gente começou a reformar aqui foi em setembro que a gente assinou o contrato, outubro a gente começou a reforma, em fevereiro nós nos mudamos para cá e em março morreu a primeira pessoa na pandemia, né? E eu lembro que a gente fechou o escritório, eu chorava igual uma criança nesse corredor aqui, porque é um escritório que a gente tinha acabado de fazer um grande investimento, um sonho que estava parando, né? E nós fomos trabalhar de casa e assim... Totalmente perdidos, né? Não sei como, nem porquê, mas assim, a gente cresceu muito naquele ano de pandemia. A gente saiu ali de mais ou menos uns quase 1 bi e pouco de patrimônio que a gente tinha para quase 2.800, muita conta sendo aberta, né? E a gente evoluiu muito naquele momento de pandemia. Eu acho que muito
graças a esse nosso sentimento de parceria que a gente tem com o cliente. Então o mercado caía, dava circuit break, a gente estava passando a mão no telefone, ligando para o cliente, explicando para o cliente o que estava acontecendo e chamando ele para fazer novos investimentos, porque por mais trágico que tenha sido aquele momento, representava de fato uma oportunidade de se comprar boas empresas a bons preços. Acho que aquele ano ali, ou seja, o nosso primeiro ano, foi a prova de fogo. E foi isso que gerou essa confiança que o nosso cliente tem em nós, né? Então não é à toa que hoje a gente tem 6 mil contas abertas aqui, mais de 5 bi de custódia, né? Até pegando um gancho e para ilustrar um pouco mais, na primeira colocação que você fez, que a gente não compra para comprar e vender rapidamente. Me lembra de um dos nossos clientes que diz assim, ele sempre diz assim, quem vende ganhando 5 nunca vai ganhar 10, e quem vende ganhando 10 nunca vai ganhar 20, 30%. Então, isso nos mostra que o quê? E por que a nossa estratégia e o sucesso do escritório ele é pautado na nossa filosofia? Como a gente tem enraizado a filosofia da parceria, aquele negócio, eu vou me tornar sócio da empresa e não comprar o número na tela, a gente olha os dividendos e eu quero fazer um comparativo para ficar bem fácil para entender. Tivemos crises, tivemos atentado nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos, tivemos a pandemia, tivemos assim muitos momentos ao longo do tempo que trouxe quedas por vários dias de 5%, 10% na bolsa, circuit break e tudo mais. E para nós, da Boa Vista Investimentos, é uma situação muito confortável, deixando de lado o lado da tragédia, né? em si, que é lamentável. Ninguém deseja e é lamentável, mas olhando único e exclusivamente para o mercado, a gente via a oportunidade, por quê? Porque a gente estava falando de uma ação do Banco do Brasil, por exemplo, que estava caindo 20%, 30%, mas ela não ia quebrar. Então, ela nos dava o quê? A oportunidade de comprar, porque os resultados dela continuavam igual, os dividendos continuavam igual, era um estresse momentâneo e aí estava muito claro para a gente que isso ia acontecer, por quê? Pela experiência que a gente já tinha. E fazendo um comparativo do mercado de renda variável, seguindo a filosofia, a metodologia que a gente emprega aqui na Boa Vista Investimentos, é como se eu comprasse um terreno, construísse uma casa e alugasse a casa. Exemplo, gastei 200 mil reais. Aconteceu a maior tragédia no mundo. A minha casa deixou de valer 200 mil reais e está valendo 50. Eu vou vender a casa? Não vou. Eu vou me matar? Talvez eu compre o meu vizinho. Talvez eu compre o meu vizinho. Mas o que é mais interessante disso? Que a minha casa que custou 200 mil, alugada, ela estava me dando um aluguel de X por mês. Com crise ou sem crise, um momento ruim ou não, todo mês pingava um aluguel para mim lá. Então, se a casa desvalorizasse por algum motivo e ela custasse 50 mil reais, pouco importa. Por quê? Porque eu não ia vender a casa, eu não ia matar a galinha. Eu ficava recebendo os aluguéis. Então, ou seja, se a casa fosse para 500 mil, eu não ia vender, porque o que me importa é o aluguel. E se ela caísse para 50 mil, eu também não ia vender, porque o que me importa é o aluguel. Quem que paga as minhas contas? É o aluguel da casa. E assim é no nosso dia a dia dos investimentos. Então, por isso, a gente passa muito bem, convive muito bem com as crises, com os momentos de queda na renda variável. Eu acho que até por isso que a gente tem uma taxa de sucesso e de crescimento muito grande, focado em um nicho só, que é a renda variável. Por quê? Porque quando o mercado cai, a gente vê como oportunidade e a gente compra as boas empresas. A gente entende o porquê das empresas, entende o momento da empresa, entende o momento do mercado. E ao entender, a gente leva essa segurança, essa tranquilidade para o cliente. E ó, detalhe, hein? O cliente, ele não saca dinheiro, ele manda dinheiro neste momento. Quando a gente mais capta dinheiro, quando o mercado cai. Exatamente. Então, por isso que você falou lá na época da pandemia, em 2020, quando houve a primeira morte, nós pegamos 4 dias de circuit break, o que aconteceu? A gente captou muito dinheiro lá. Por quê? Porque os clientes, ao nos ouvir no telefone, ele não via uma voz trêmula, ele via uma voz com segurança, uma voz firme, sabendo o que a gente estava falando, com propriedade. Então isso aí nos fez crescer e acho que é
é onde está o sucesso da Boa Vista Investimentos. Legal. Falando de filosofia de investimento, vamos entrar um pouquinho mais aí dentro de falar um pouquinho de mercado e tudo mais. Tá claro que a gente é um escritório de nicho focado em renda variável e eu queria que você explicasse para o nosso público hoje, tem diversos vídeos nossos aí na internet explicando um pouquinho, mas queria, com as suas palavras, que você explicasse o que é esse nosso mercado de renda variável, como que a gente olha para as empresas, como que a gente olha para os setores, o que a gente está implementando dentro das carteiras do cliente. E eu acho que é legal a gente pensar assim, em termos, não falando mal do nosso concorrente, né, mas mostrar para o nosso cliente por que ele investe aqui na Boa Vista, com essa filosofia de investimento, né, em comparação com o que tem no mercado. Acho que é legal a gente sempre pensar. Eu sempre dou o exemplo de que se você for num escritório padrão da Faria Lima, né, e a gente fica aqui no centro de propósito, você vai encontrar lá uma mesa de renda variável que não compra ações. Eles indicam fundos de investimento em ações porque eles querem delegar para terceiros. Né? E assim é com várias outras estruturas. A nossa estrutura não, ela é uma estrutura que busca realmente contato com a renda variável e o cliente comprando ações ali na pessoa física. Você consegue passar um pouquinho essa visão dessa nossa posição, da questão dos setores e como isso é empregado na carteira? Olha, vamos... É muita coisa. Vamos tentar, porque vamos tentar, para eu falar disso, eu vou ter que falar um pouco da minha vida de investimentos, né? Porque quando eu falo da minha vida de investimentos, e ela casa muito bem aqui, e ao longo do tempo a gente aprende muita coisa, né? Então, ouve e vê algumas estratégias de mercado, a gente tenta algumas estratégias, algumas situações na nossa própria vida e algumas coisas dão certo e outras não. Então, assim, de uma forma boa ou não, ao longo desses 15, 16 anos de experiência no mercado financeiro, posso de afirmar que eu já tentei de tudo. Né? Até day trade? Até day trade, em ações, em mini índice, mini dólar, que assim, foi a maior besteira que eu fiz na minha vida. Day trade, mini índice, mini dólar. A maior besteira. Mas deixando isso aí de lado, uma vez que a gente aprendeu com um dos nossos clientes também, a filosofia dos dividendos, a gente aprendeu muito mais. Eu aprendi muito mais do que somente a filosofia. Estudar as empresas, entender o segmento das empresas, entender quem está por trás da empresa. E ao entender isso, eu comecei a fazer conta. Cara, há 10 anos atrás, eu investi em varejo, em aviação, no sonho do quê? Ficar rico do dia para a noite. Quem nunca? Né? Pô, eu vou comprar uma aviação porque ela vai dar uma porrada, 10% no dia, tchau. Cara, assim, é a maior cagada que eu fiz. Desculpa, é uma questão muito louca, né? Porque assim, ninguém fica rico com 10%. Pois é, né? Pois é. Por mais aí você que fala assim, vou ganhar 10%, você ganha quantos mil reais? Se você investiu R$1 milhão e ganhou 10%, você ganhou R$100 mil. Você ganhou menos do que você já tinha. É isso aí. Então você não ficou rico, você já era. É isso aí. Né? E se você tinha R$10 mil, você ganhou 1.000 e não mudou a tua vida. Pois é. Então, só que a vida com chicote precisa mostrar isso pra gente. Porque eu falando, você falando, a gente falando, não muda. Mas se o chicote falar, muda. Isso aí. Então, nada como perder dinheiro para ser uma boa lição. Exatamente. Então, ao longo do tempo, o que aconteceu? Eu não olhava setores sólidos, perenes na bolsa. Eu olhava o todo. Mas olhava a cotação na tela. Aquela que tinha mais vol, olhava gráfico, suporte, resistência. Pô, é aqui que eu vou comprar, é aqui que eu vou vender, é aqui que eu vou estopar. Ou seja, só estopava. O que a experiência da vida me trouxe, né? Olha, há quanto tempo, quantas empresas de aviação quebraram? Quantas empresas de turismo quebraram? Ou quantas empresas de aviação, turismo e varejo se deram bem?
Quantas são centenárias? Quanto tem mais de 50 anos? Quantos tem mais de 20 anos? Então você começa a fazer alguns exercícios que automaticamente você fala, caramba, se isso aqui não tem mais de 10 anos, 20 anos, não é um negócio tão sólido. Aí, por outro lado, você olha uma empresa de energia, você olha um banco que estão aí quase centenários, 100 anos, 50 anos. Passou por todo tipo de problema. Passou por todo tipo de governo, passou por todo tipo de crise nacional e mundial, passou por moeda, passou por tudo. E elas estão ali resilientes, fortes, pagando dividendos. Então você começa a pegar a história de um cliente, de outro, você começa a ouvir um, começa a ouvir outro, aí você começa a colocar na balança. Esse cara só fala de varejo. Esse cara só fala de bancos. Esse cara só fala de energia. Esse cara só fala de saneamento. Esse cara fala de seguros. O outro fala de turismo. Aí você começa a ponderar. Quem é quem, né? Quem é quem? Aí você fala, cara, me desculpa. Aí você começa a fazer uma autocrítica. Você, cara, se esse grupo de clientes investe nesses setores, eles estão numa posição financeira aqui. Um outro que tá numa posição aqui, ou muitas das empresas que falam quebrou, aonde que eu vou investir? Sim. E a gente traz essa para nossa realidade, na minha pessoa física e na história das estratégias dos clientes. A gente tem uma mesa de produtos estruturados muito consolidada, muito forte, no qual a gente põe o nosso na reta e a gente investe em ações. A gente vai direto para as ações, porque a gente entende a empresa, entende o setor, entende os números da empresa, entende quem está por trás da empresa e a gente é preparado para isso. E se eu estou preparado para isso, por que eu vou colocar num COI? Por que eu vou colocar num fundo que investe em ações? Pô, então, sendo que eu não sei no que o gestor está comprando. Quais papéis que o gestor está fazendo? Sim. Difícil, às vezes eu não tenho nenhum acesso ao que está dentro da carteira. Sim. Então eu prefiro eu montar a carteira, eu pegar na mão do cliente e falar, nós estamos fazendo isso, por causa disso, disso e disso. E se der certo, foi por causa disso, disso e disso. E se der errado, que bom que deu errado, porque a gente vai comprar mais e vai receber mais dividendos. Não mudando os fundamentos da empresa. E eu não sei se eu posso contar um segredo aqui, ou se não é mais segredo, mas a gente tem um diferencial aqui na Boa Vista Investimentos, que a gente dá a possibilidade do pequeno investidor aplicar onde? Em ações diretamente, sem passar por um fundo de ações. Por quê? Porque hoje a gente tem um clube de investimento da Boa Vista Investimentos, na qual a gente participa ativamente da gestão do clube de investimento. Sim. A gente está no dia a dia. Só para eu explicar por uma questão de compliance. A gente está de mão dadas, com o gestor do clube de investimentos. Isso. Nós não somos os gestores, tá? Tem uma gestora. Nós não somos os gestores, mas nós compartilhamos, nós discutimos, nós sentamos na mesa para fazer a discussão da alocação com o gestor. Isso. Mas quem decide é o gestor. Isso. Tem um gestor, uma asset contratada que faz a gestão do clube. Assim, só para explicar o que é um clube de investimento, o clube, a gente entendeu, com 6 mil clientes e 28 assessores, é claro que a gente não está conseguindo falar com todo mundo. Então o que nós fizemos aqui? Um estudo de base, né? Que para clientes entre 50 e 300 mil reais investirem em ações, a gente pode colocar esses clientes, ao invés desse cara estar alocado 100% em ações direto, ele ter uma assessoria através de um clube de investimento. Então ele aloca esse recurso dele que estaria em renda variável no clube e o clube faz a gestão, a asset faz a gestão desse clube com base na nossa filosofia de investimento, comprando ali somente empresas que pagam dividendos, o clube não traz nenhum tipo de alavancagem, né? Foi uma demanda de clientes que nasceu isso, né? Então a gente tinha cliente aqui com 1 milhão, 2 milhões de reais e 200, 300 mil reais investindo em ações, e esse cara acabava ali não recebendo muitas ligações do escritório, né? Então foi um pouco buscando trazer solução para esse cliente que a gente lançou ali o clube. Só para fazer um disclaimer de compliance, para a gente não se lascar aqui. Eu até coloquei, né, esse clube, porque é uma estratégia
única e exclusiva da Boa Boa Vista Vista. Investimentos. Assim, a gente nós não estamos infringindo nenhuma norma, Claro que nenhuma não. regra, muito pelo contrário, porque toda a gestão é como você disse, tem uma gestora por trás, tem uma haste por trás. Isso. Mas assim, Ele só tem aqui ele tem a uma nossa mentoria de filosofia. em Isso. cima. Então, ela é bem legal, porque ela faz parte desse processo de crescimento e de novidades do escritório da Boa Vista Investimentos. Sim. E é acessível para os nossos clientes. Pô, você falou de um range de 50 a 300 mil, mas é aquele que tem 2 milhões, pode alocar? Ele também pode alocar. Sim. E o que é legal desta alocação através do clube de investimento? É você poder participar das ações dentro da nossa filosofia. Porque às vezes o cliente investindo solitariamente ou com a nossa ajuda, ele pode ser que ele não seja acionado na rapidez ou no momento que deveria ser. Não, é simples, né? Aqui é simples. Então, você tem um cliente de 5 milhões de reais, todo investido em ações, e tem um cliente de 1 milhão, mas com 200 mil investido em ações, cara, é óbvio que a gente vai tentar falar com os dois, mas, cara, o cara que tem mais risco e mais exposição é o cliente. Vai ser o primeiro acionado. Com certeza. Então, ao aglutinar todo esse patrimônio dentro de um clube só, você tem 50 clientes sendo atendidos de uma vez só, através de um veículo de investimento. Exatamente. Que é o clube, né? Acho que é bem simples. E é bem legal falar que aquele que tem um pouco menos de dinheiro, vamos dizer assim, ele consegue participar da cesta de ações dentro do clube. Exato. Ele não fica preso em um único ativo. Isso. Ou 2 ativos. Ele consegue participar da cesta diversifica mais, diversificado. Né? Mais. Eu mencionei isso aí, eu acabei colocando porque faz parte da nossa estratégia de crescimento, faz parte do nosso movimento de novidades para o escritório, para os nossos clientes. E só para falar do dividendo dentro do clube, é legal mencionar que, por exemplo, se eu tiver 100 mil reais investido em ações, eu estou comprado em quê? 4, 5 ações no máximo. Se cada ação minha pagar dividendo 2 vezes por ano, eu estou recebendo o quê? Entre 10 e 8 vezes dividendo. Agora, se eu estou com esses mesmos 100 mil reais investidos no clube, e o clube tem 5 milhões de reais e está investido em 15 empresas, cara, se cada uma pagar 2 vezes, eu estou recebendo 30 vezes dividendos. E estou participando de um pool maior de empresas. Logo, o meu risco dele está muito mais diluído, eu estou muito melhor comprado, né? E mais que isso, sozinho com 100 mil reais, talvez o meu assessor não vá ligar para mim. Naquele momento, ele vai falar comigo, eventualmente, numa janela de oportunidade, mas no clube eu estou sendo atendido nas oportunidades o tempo todo, né? Exatamente. Até porque o gestor olha lá a carteira do clube todo dia. Exatamente. Então faz parte da nossa estratégia, dos nossos planos de crescimento. A gente pensa sempre em como melhor atender o nosso cliente. E assim, quando a gente... E clube de investimento, pessoal, só para falar, o clube de investimento ele não é um veículo único, exclusivamente nosso aqui, né? A gente lançou para atender uma gama de clientes, mas, por exemplo, se eu tenho lá uma família com 3, 4, 5 pessoas e essas pessoas querem montar um clube de investimento, elas podem montar um clube de investimento, podem, inclusive, contratar a gestora e assim por diante, né? É um produto, é um serviço ali que serve para você atender grupos de investidores que querem investir juntos, né? É o caso aqui do clube de investimento que a gente lançou. Eu ia até falar, caso alguém tiver alguma dúvida, alguém se interessar, alguém quiser conhecer mais do clube de investimento, nos procurem. Nos procurem nas redes sociais, no nosso site, boavistainvestimento.com.br. Nos procure que será um prazer conversar sobre o clube de investimento também. Legal, então, legal. Quais são os principais setores aí que a Boa Vista olha, que é o core do nosso negócio? Só para a gente não ficar só contando história aqui e falar alguma coisa que ensina o nosso cliente. Bancos, e quando a gente fala de bancos, não é uma recomendação de compra, não é. Mas aí a gente coloca numa escala de mais antigo, maiores resultados,
maior Mais carteira de dividendos. clientes, maior dividendos. Então, Melhor acionista. Melhores acionistas. Então a gente pode elencar. Se a gente olha um banco, por exemplo, a gente olha com muito carinho para o Banco do Brasil. Banco do Brasil. Por um outro lado, a gente tem uma área de seguros e resseguros. A gente pode olhar uma BB Seguridade ou barra Caixa Seguros, que assim, são setores perenes, são setores muito bons. É um outro setor queridinho também. E por que eu falo que é queridinho? A gente tem que fazer uma análise profunda no que de fato está por trás da empresa. Se ela vende commodity, se ela vende energia, se ela distribui energia, ou se ela vende serviços bancários, se ela vende seguro, se ela vende o saneamento. Então a gente precisa estudar um pouco a fundo e para poder falar de uma BB Seguridade, uma Caixa Seguros, por exemplo. Uma outra queridinha, uma TRPL. Porra, quem colocar numa transmissão paulista é bater em morto, vamos dizer assim. Por quê? Porque são contratos longos, são... contratos de concessão, contratos de concessões longos que já traz uma previsibilidade de receita. Na receita, nos números. Então são setores mais perenes. Uma Taesa, a gente pode... Tá falando as queridinhas aí do escritório, aquilo que a gente olha, né? Não necessariamente elas estão em bons momentos de compra, mas são papéis que a gente acompanha o tempo todo. Exatamente. Né? Então, basicamente, você está falando dos principais setores da economia. Bancos, energias, saneamento, seguros e telecomunicações. Né? Exatamente. Então, é a brincadeira que a gente sempre faz aqui no escritório. Na pandemia, quais foram as empresas que não pararam de te mandar um boleto, né? Exatamente. Então, a gente sempre faz essa brincadeira aqui dentro do escritório. Quando a gente está captando um cliente novo, a gente sempre faz essa pergunta para ele começa a falar justamente essas empresas, né? Pô, a Enel não me deixou de mandar boleto, a Sabesp não parou de me mandar boleto, a Clara, a TIM e a Vivo não pararam de me cobrar aqui a internet. Exatamente. Pô, eu não parei de pagar o cartão de crédito do banco, né? Então, assim, são setores que, independente do momento de crise, eles estavam mandando um boleto para nossa casa. Sim. Né? Isso garante uma coisa chamada fluxo de caixa. Né? E é através do fluxo de caixa que as empresas alcançam seus resultados e distribuem seus dividendos. Então, pensando por essa ótica, o investidor da Boa Vista ele é um investidor super conservador, dado que ele investe em empresas com fluxo de caixa garantido e perene. Exatamente. Né? Então, o que garante ali o fluxo de dividendo para a carteira. Isso nos traz o conforto de investir e defender a tese. Como você disse, e ele é muito importante. Sim, não é porque são empresas sólidas e perenes que se deve colocar o dinheiro a qualquer momento nessa empresa. Exato. A gente trabalha com números que eu não vou adentrar agora, mas a gente não conta o nosso trabalha segredo. com números para não... É o nosso segredo. Para não comprar segredo. Caro uma empresa. Não que não vale, mas Sim. que não comprar caro. Sim, comprar barato também é importante. Né? Exatamente. Então, assim, a gente tem muita coisa por trás da filosofia do escritório e que a gente acha que conseguiria escrever um livro aqui, assim, tranquilamente, não só da nossa experiência ao longo do tempo, mas de tudo isso que nós aprendemos e adquirimos ao longo dos 5 anos junto ao BTG e com a nossa filosofia enraizada e levada para os nossos clientes. Eu coloco alguém aí a debater um setor de varejo contra um setor de banco e fazer um comparativo. Pegar o track record Exatamente. do setor, assim, né? Eu acho até legal. Fazer uma pesquisa. Fazer um estudo mesmo. Fala, cara, o que eles estão falando lá? Por que eles estão batendo tanto no setor? Não é que a gente não bate, não é que a gente não gosta, não é que eu não gosto do setor. É que quando eu olho... eu acho que tem outro que é melhor. Exatamente. E quando eu olho com o meu dinheiro, eu preciso ter responsabilidade com ele. Eu preciso ser sério com o meu dinheiro, com o meu recurso. Então, quando eu falo em ser sério e ter responsabilidade, eu preciso olhar no quê? Cara, eu tenho o Banco do Brasil de um lado, quase centenário, e tenho uma empresa de varejo. O que está por trás da empresa de varejo? O que está por trás do Banco do Brasil, por exemplo? Sim. Como que a empresa de varejo é o fluxo de caixa dela? Como que ela ganha dinheiro? Qual que é a margem dela? Qual que é a margem do Banco do Brasil? Quando a gente faz esse exercício,
Nada contra o varejo, mas não dá para investir no varejo. Não dá. A não ser para aquele cara que é especulador, aquele não, eu quero especular, eu quero dar uma porrada 10, 15% no dia, porém, eu sei que eu posso perder tudo ou perder também 15%. Sim. Beleza. Tá certo? Não sei. Mas é uma opção do cara. Mas nós aqui da Boa Vista... Nossa assessoria não nos permite fazer isso com o cliente. É legal você tocar no ponto de responsabilidade, né? Eu olho pro número na placa ali e chega a me dar um pouco de dor nas costas, porque quando eu penso que a gente tem 6 mil contas abertas, são 6 mil pessoas, são 6 mil sonhos, são 6 mil pessoas que representam famílias, que representam objetivos de vida de curto, médio e longo prazo, e são mais de 5 bilhões de reais que estão nas nossas mãos aqui, que são, de certa forma, assessorados por nós. Né? Então, eu acho que é uma carga de responsabilidade muito grande. E acho que a Boa Vista ela entrega esse compromisso com a vida das pessoas. Ela entrega através da assessoria, através da filosofia de investimento, através dos planejamentos, através de traçar objetivos junto com seus clientes, essa carga de responsabilidade com esse patrimônio. Afinal de contas, a gente cuida do dinheiro da vida das pessoas, né? E tem muitos clientes que falam, olha, tudo que eu tenho, tudo que eu construí ao longo de 20 anos tá com você. E esse é o ponto, não é? A gente fala aqui com um cara que, é tudo que eu tenho, mas são 60 milhões de reais. É tudo que eu tenho, mas é 1 bilhão de reais. É isso aí. É tudo que eu tenho, mas são 5 mil reais. Então, e a gente trata por igual essas pessoas, esses sonhos, porque não interessa qual é o valor, é o dinheiro da sua vida e é uma responsabilidade nossa tratar esse dinheiro com diligência. Acho que a gente entender essa carga de responsabilidade que o número de 5 bilhões traz para nós, principalmente para eu e você, que a gente é gestor da operação, é muito grande, né? E o compromisso que a gente tem com essas 6 mil pessoas, de entregar para elas cada vez mais serviço, ferramenta, atendimento, mais processo, pessoas mais qualificadas, mais gente no atendimento. Acho que esse compromisso que a gente tem com o nosso cliente é o que vai fazer a gente alcançar os nossos 10 bi, que é o nosso sonho para daqui mais 5 anos. André, eu quero agradecer a sua presença aqui, né? Kaká, foi um prazer receber você. Uma outra hora a gente vai vir para contar essa história. A gente tem muito papo para bater. Se deixar, a gente fica trocando ideia aqui até o final da tarde. Então, agradecer aí sua presença, meu amigo. Eu agradeço aí. Tá? Pessoal, obrigado. Esse foi um Café com a Boa, com a presença do Kaká Bartolomei. Valeu, gente. Obrigado.